meses e meio separam a entrada em vigor da reforma trabalhista e o Dia do Trabalho, comemorado hoje. O texto foi aprovado em julho do ano passado com mudanças significativas nas relações trabalhistas, mas com a promessa do presidente Michel Temer de que o que contivesse dúvidas ou ameaçasse direitos consagrados seria objeto de uma medida provisória. Bom, e assim foi feito. Em novembro do ano passado, uma MP modificou 17 artigos da norma aprovada. E é aí que mora um dos problemas. A tal medida provisória perdeu a validade na semana passada, pois não foi votada pelo Congresso Nacional. E com isso, as correções e ajustes que ela trazia ficam, então, sem efeito. Como está a legislação trabalhista sem essa medida provisória? Assunto de hoje da nossa coluna Direito do Cidadão. E aqui no estúdio comigo está o advogado Gustavo Oliveira Mota. O Gustavo, que é advogado especialista em direito do trabalho, não é isso, Gustavo? Boa tarde, Ruth, isso mesmo. Boa tarde para você. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa medida provisória e quem está em casa também pode participar desta entrevista. É só enviar um WhatsApp para a gente com a dúvida. O telefone é o 31 98362 5628. Vamos começar, então, falando... que essa MP, então, deixa, a perda da eficácia dela, deixa de garantir ao trabalhador neste momento? A MP, Ruth, ela veio de um acordo da Presidência da República com o Senado Federal para viabilizar a aprovação da reforma trabalhista. Então, ela veio para minimizar os efeitos prejudiciais da reforma trabalhista para o trabalhador. Então, com a perda da eficácia da medida provisória, tende a ter piorado os direitos dos trabalhadores. Como quais, por exemplo? Tem 3 pontos que eu considero primordiais. A jornada 12 por 36, por exemplo. Ela poderia, com a reforma trabalhista, ser instituída por acordo entre o trabalhador e o empregador. A gente sabe que esses acordos entre o trabalhador e o empregador tendem a ser prejudiciais para o trabalhador, porque o trabalhador ele submete para ter o emprego. A MP 808, ela falava que deveria ser acordo de trabalho, acordo ou convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos do empregador e os sindicatos dos trabalhadores. Com a perda de vigência, de eficácia dela, volta a ser válidas as relações entre as pessoas, entre o trabalhador e o empregador serem válidas. Esse é um ponto. Qual outro? Esse é um ponto. O outro ponto é o trabalho da gestante. A reforma trabalhista, ela permitia o trabalho da gestante em locais insalubres de grau mínimo e médio. A não ser que o médico proibisse o trabalho. Sim. A MP 808, ela inverteu. Ela proibiu o trabalho da gestante em locais insalubres, a não ser que tivesse expressa autorização médica. Então, agora ela pode trabalhar em local insalubre de grau mínimo e médio. Esse é um problema sério. E o terceiro ponto que você falou que também é importante? O terceiro ponto é o trabalho itinerary. O trabalhador itinerary é aquele tempo de deslocamento dele da empresa para o local de trabalho, antes da reforma trabalhista, era computado como hora de trabalho. Sim. A reforma trabalhista, a MP 808, ela veio falar que a reforma trabalhista se aplica em contratos de trabalho em vigor antes da reforma. Então, o trabalhador que estava ganhando horas itinerárias computado na sua jornada de trabalho, a partir da edição da MP 808, ele parou de receber esse valor. Entendeu? E esse é um ponto que vai ficar um debate para ser decidido. E aí, nesse momento agora, pessoas que estiverem nessas condições que você falou, por exemplo, o trabalho, o itinerary, a gestante e também o acordo, né, de jornada de 12 por 36. O que ele tem que fazer para não ficar inseguro aí nesse momento? A jornada 12 por 36 agora, ela vai passar a ser permitida com acordo individual de trabalho. Então, não tem como o trabalhador, ou ele aceita o acordo individual, ou então ele vai ficar sem emprego, porque a lei agora permite. E quem já foi contratado com o acordo, aquele acordo deixa de ter validade ou não? É só para os contratos agora deste período pós fim da validade da MP? O que acontece? A Constituição fala que quando a medida provisória ela perde o vigor, o Congresso Nacional tem que editar um decreto legislativo 60 dias depois. E esse decreto legislativo ele vai disciplinar essas relações, que essas relações do tempo que a medida provisória estava em vigor. Se o Congresso Nacional não editar esse decreto legislativo, que é o que provavelmente não vai acontecer, vão ficar válidos aqueles contratos entabulados na época que a medida provisória estava em vigor, que foi de 24 de novembro de 2017 até 23 de abril de 2018. Muito obrigada, então, Gustavo, por sua participação e seus esclarecimentos hoje aqui no Jornal. Eu que agradeço.